Olá, galera! Nosso canal Ciência na Pandemia está no ar. Professora Daniele. Aula de hoje: velocidade média. Bom, galera, nós vamos falar hoje de movimento uniforme. Vamos falar de velocidade média. Como é que faz o cálculo? Velocidade média é representada pelo símbolo Vm, tá? O que significa velocidade média? A relação entre o espaço, que é a variação de espaço, que é ΔS, percorrido pelo móvel, e o tempo, que é a variação de tempo do percurso, que é o ΔT. Então, nós temos a fórmula aqui. Velocidade média é igual à variação de espaço, que é o espaço final menos o inicial, e sobre a variação do tempo. Vai ser dividido pela variação do tempo, que é o tempo final menos o tempo inicial. Bom, para a gente poder entender melhor, a gente vai fazer alguns probleminhas aqui, tá bom? Bom, quando a gente vai fazer um problema, a gente tem que entender primeiro o que está escrito no problema e tirar os dados desse problema. Vamos ler o problema. Um trem percorreu o espaço de 30 km em meia hora. Qual foi a velocidade média? Bom, vamos tirar os dados, transformar isso em matemática, tá? Bom, se eu falo um trem percorreu o espaço, quando eu falo em espaço, eu estou falando em ΔS. Então, o ΔS dele foi de 30 quilômetros, ok? Em meia hora, quando eu falo hora, em meia hora, eu estou falando em tempo. Então, o ΔT dele foi meia hora. Como é meia hora, você não vai escrever em minuto. Meia hora é 0,5 hora. É importante vocês saberem que vocês têm que tirar os dados conforme está no problema. Não pode mudar a informação, tá? Aí vem a pergunta do problema, porque ele quer saber qual foi a velocidade média do trem. Então, ele quer saber o VM. O VM, que é a grande pergunta. Então, vamos colocar primeiro a fórmula. Qual é a fórmula que eu vou utilizar para calcular a velocidade média? Eu vou usar velocidade média igual a ΔS dividido por ΔT. Essa é a minha fórmula. Porém, eu tenho que verificar primeiro se eu tenho que fazer alguma transformação de medida ou se eu posso automaticamente realizar. Eu não posso ter duas unidades de medida, por exemplo, dois tipos de tempo diferentes no problema, por exemplo, hora e minuto, ou duas unidades de espaço diferentes, tipo quilômetro e metro. Então, eu não posso trabalhar assim, tá? Mas aqui no caso, nós temos só a informação do espaço, que está em quilômetro, e o tempo que está em hora. Então, o problema não me diz como ele quer a resposta, então eu posso automaticamente utilizar direto na execução do problema. Então, vamos colocar VM, continua, porque é a minha pergunta. ΔS vale 30 e ΔT vale meio. Bom, vocês observaram que formou uma fração, então eu vou pegar esse 30 e vou dividir por meio. Lembrando, corto 0, coloca 0 do outro lado. Vamos fazer a divisão. 3 não dá para dividir por 5, 30 dá. Então, 5 vezes 6, 30. Para 30 sobra nada. Abaixa outro 0, coloca 0 do outro lado. Então, a minha resposta ficou velocidade média 60. Mas eu não posso esquecer da unidade da velocidade média. Qual é a unidade da velocidade média? Se aqui o espaço estava em quilômetro e o tempo em hora, vai ficar 60 quilômetros por hora. Então, eu achei a pergunta, né? A resposta da minha pergunta. Qual foi a velocidade do trem? Então, esse trem, nesse espaço e nesse tempo, ele atingiu a velocidade média de 60 quilômetros por hora, tá bom? Vamos ver mais um probleminha para tirar mais a dúvida. Mesma coisa, a gente vai ler o problema e vai tirar os dados, né? Transcorrer isso em matemática, transportar para matemática. Qual é o espaço percorrido por um móvel com velocidade constante de 60 km por hora no intervalo de tempo de 480 minutos? Então, vamos lá aos dados. Primeiro, ele quer saber qual é o espaço. Se a pergunta dele é o espaço, ele quer saber o ΔS, tá? Por um móvel com velocidade constante, então a velocidade média dele é de 60 quilômetros por hora, ok? Um intervalo de tempo de 480 minutos, o ΔT dele é 480 minutos. Qual é a fórmula que eu tenho para
achar a variação de espaço? Bom, a fórmula que eu vou utilizar é a mesma. Velocidade média igual a variação de espaço dividido pela variação de tempo. Aí, vamos verificar se as unidades estão compatíveis, tá? No caso aqui, na velocidade média, nós temos o quilômetro e o tempo está em hora. E o ΔT está em minuto. Se vocês observarem, está diferente. Eu não posso ficar com essa diferença aqui. Então, agora a gente vai entrar naquele joguinho de transformação de medida. Fazer a transformação. Então, eu tenho que transformar quem e quem. Bom, vai prevalecer sempre a unidade da velocidade média. É ela que comanda, tá? Então, significa que o minuto vai ter que ser transformado em hora. Então, a gente vai lá para a transformação de medida que eu já ensinei a vocês. Qual a unidade maior? Hora ou minuto? A hora. Então, 1 hora tem quantos minutos? 60 minutos. X horas, que eu quero saber, tem 480 minutos. O que vai acontecer aqui? Eu vou multiplicar em forma de X, né? Regra de 3. 60 vezes X, 60X. 480 vezes 1, 480. Formou-se aqui uma fração. Então, eu vou dividir 480 por 60. Posso facilitar aqui logo cortando esses dois zeros aqui, né? Então, na verdade, eu vou dividir 48 por 6. Quanto é 48 dividido por 6? É 8, tá? Então, nós transformamos em hora. Então, agora, a informação de minuto virou hora. Bom, são 8 horas. Então, agora eu posso fazer o meu problema. Só substituir agora, tá bom? VM. Quanto vale VM? 60. Então, onde é VM, eu coloco 60. Igual. ΔS é minha pergunta. Se é minha pergunta, continua ΔS. O ΔT é o tempo. Então, eu transformei 480 minutos em hora. Então, é 8. Bom, se vocês observarem, né? Nós caímos aqui nessa informação. Aqui é como se tivesse embaixo tivesse o número 1, né? Como eu vou conseguir fazer esse problema aqui? Eu vou multiplicar em forma de X também, a mesma forma. Primeiro, sempre a letra. ΔS vezes 1, ΔS. 60 vezes 8. Então, a minha variação de espaço deu 480. Qual unidade que eu vou utilizar? Espaço, vocês sabem que é medido em quilômetro, metro, né? O problema veio com a informação da velocidade média em quilômetro. Então, obviamente, a resposta da variação de espaço é em quilômetro. Então, nós achamos a resposta do nosso problema. Qual é o espaço percorrido? O espaço percorrido é de 480 quilômetros. Então, gente, sempre usem a seguinte regra. Leiam o problema, pegue as informações do problema. O que é a pergunta, você coloca uma interrogação, tá? Veja se tem que fazer transformação de medida. Caso for necessário, transforme. Depois aplique a fórmula que você já sabe, velocidade média igual a variação de espaço dividido pela variação de tempo. E faça o cálculo para achar a resposta do seu problema. Espero que vocês tenham entendido, tá? Canal Ciência na Pandemia agradece. Não esquece de curtir, dar lá aquele joinha, compartilhar o nosso canal também, tá? Se inscreva, quem ainda não se inscreveu, espalhe para o colega de vocês, tá? Fazer inscrição no canal. Então, fiquem com Deus, um grande beijo e tchau, tchau!